Dou por aberto os trabalhos das nossas atividades de hoje à noite, do ciclo de palestras em homenagem aos 20 anos de promulgação do Código Civil, agradecendo inicialmente a presença de duas intelectuais de primeira grandeza, a doutora Rosa Maria de Andrade Neri e a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que abrilhantarão os nossos trabalhos de hoje à noite. A doutora Rosa Maria de Andrade Neri discorrendo sobre o tema da responsabilidade civil e a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva sobre a matéria de direito de família. Passo de imediato a leitura do currículo da primeira conferencista da noite, da doutora Rosa Maria de Andrade Neri. A doutora Rosa Maria é professora associada de Direito Civil da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Livre docente, doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É árbitra em diversas câmeras de arbitragem do Brasil, destacando-se as do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp-Ciesp. Foi procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo por 20 anos e desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por 15 anos. É titular da cadeira de número 60 da Academia Paulista de Direito, da qual foi presidente, e da cadeira número 55 da Academia Paulista de Letras Jurídicas. É membro da Academia Brasileira de Direito Civil, da Academia Taubatiana de Letras Jurídicas, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, da nossa ADFAS, e da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia. É fundadora e titular da União dos Juristas Católicos de São Paulo. É autora da obra Introdução ao Pensamento Jurídico e a Teoria Geral do Direito Privado, obra vencedora do primeiro lugar do Prêmio Jabuti de 2008 como melhor livro de direito. Aproveito para informar a doutora Rosa Maria que os meus alunos todos obrigatoriamente leem essa obra primorosa, que abre a cabeça deles para a vida futura, quer como intelectuais, quer como profissionais do direito. É coordenadora, juntamente com o Dr. Nelson Neri Júnior, da Revista de Direito Privado, da editora Revista dos Tribunais. É ainda autora de diversas obras de grande influência e acatamento no meio acadêmico, nos tribunais do país, bem como perante órgãos administrativos e de importante circulação no mercado jurídico nacional e internacional. É professora do curso de graduação e de pós-graduação em Direito da PUC de São Paulo e professora colaboradora do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Quero ainda fazer aqui um adendo que não é comum na leitura dos currículos, mas conhecendo como eu conheço a doutora Rosa Maria de Andrade Neri, faço questão de ressaltar, a par das virtudes de ordem intelectual e profissional, a doutora Rosa Maria de Andrade Neri é uma figura humana de grande expressão, o que lhe granjeia a admiração de todos que têm o privilégio de a conhecer. Passo de imediato a palavra à conferencista dessa noite, doutora Rosa Maria de Andrade Neri, que discorrerá sobre o tema da responsabilidade civil no Código Civil de 2002. Com a palavra, doutora Rosa Maria. Prezado professor, doutor Eduardo de Oliveira Leite, a parte mais importante do meu currículo é ter a sua amizade, essa benevolência da sua amizade. Muito obrigada pelas palavras elogiosas e saúdo aqui também
o eminente desembargador Cleiton Albuquerque Maranhão, o eminente professor Carole Popp, a queridíssima amiga professora doutora Regina Beatriz e o eminente professor Algredo de Assis Gonçalves Neto. E a todos os que nos ouvem, eu transmito um grande abraço e um prazer enorme de poder lhes falar. Eu, por convite do professor Eduardo Leite, escolhi esse tema tão interessante, responsabilidade civil. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos sobre a importância desse tema no cenário do direito. Repiso sempre o fato de que o direito tem uma característica muito própria, que é a coercibilidade. E a coercibilidade do direito faz dele uma ciência e uma técnica toda própria, toda especial, que o distingue de outras ciências humanas. A sociologia, a teologia, a religião, a filosofia, todas elas ciências humanas de grande importância para o direito, não têm esse aspecto da coercibilidade, esse poder que o direito tem de nos obrigar a fazer o que não queremos, a impedir que nós façamos o que queremos e a fazer com que entreguemos aquilo que é importante entregar, porque essa é a ordem das coisas jurídicas. Essa coercibilidade própria e característica do direito marca de maneira indelével a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, o sistema de responsabilidade civil, é todo ele marcado por essa característica forte da imputação civil dos danos. E a imputação civil dos danos nos colhe sob o domínio da lei, sob o domínio da força coercitiva do direito. E isto em todos os aspectos da ciência jurídica e de maneira muito própria e atinente aos nossos interesses pessoais no direito civil. Está lá na teoria geral do direito civil, na parte geral do Código Civil. O que, o quem e por quê. Como é que nós nos relacionamos, sobre que coisas temos interesses e quem são as pessoas que se interessam pelas coisas que eventualmente podem ter um atrito que mereça a pacificação que o direito traz. Na parte especial, em todos os livros da parte especial do direito civil, o direito de família, o direito de sucessões, o direito de obrigações, de contrato, os direitos reais e o direito de empresa, ele está jungido a essa circunstância toda própria da imputação civil dos danos. Por isso, quando faço uma análise da principiologia do direito civil, sempre colho com muita animação 3 princípios ao lado de um mais importante, que é o da dignidade da pessoa humana, que é de direito em geral. Mas no direito civil especificamente, 3 nos saltam aos olhos, realçam a nossa preocupação e a conduta que nós devemos ter na nossa lógica jurídica, que é o princípio da autonomia privada, o princípio da imputação civil dos danos e o princípio da lealdade, também dito boa-fé objetiva. O que dizer desses 2 princípios? O da autonomia privada, nós não temos dúvida de celebrar como sendo o mais civil dos princípios de direito em geral. Por quê? Porque é pela autonomia privada que nos é dada a característica de nós criarmos normas particulares que regem a nossa atividade e a nossa vida e os nossos atos pessoais. A empresa, a pessoa física e a pessoa jurídica se realizam no mundo dos fenômenos jurídicos pelo princípio da autonomia privada. É a liberdade, é a palavra empenhada e, mais do que a palavra empenhada, é essa declaração que fomenta a criação de regra jurídica. O princípio da imputação civil dos danos nos remete a essa circunstância toda peculiar que faz com que o nosso agir e as consequências nefastas do nosso agir possam implicar para nós a perda de parte de nosso patrimônio
para compensar os danos que a nossa atividade desastrada possa causar a outrem. É diferente da imputação penal. Nós, do direito civil, há mais de 2000 anos, nós abolimos a pena de liberdade e da vida na responsabilidade civil. A responsabilidade civil se compadece de atingir o patrimônio do devedor. É isso que significa imputar civilmente um dano. Procurar qual é o patrimônio da pessoa responsável que possa suportar a indenizabilidade. E aí, nessa circunstância, nós vivemos um paradoxo, de certa maneira, um paradoxo de ordem lógica e cultural. Que paradoxo é esse? Nós sempre aprendemos, e isso faz parte da nossa formação latina, que é a palavra e pela palavra que nós empenhamos o nosso compromisso. Fazer um contrato é celebrar a palavra dada, celebrar a ordem das coisas cumpridas e aquilo com que nós nos comprometemos. Então, o contrato é a expressão mais extraordinária do princípio da autonomia privada e o testamento, como negócio jurídico unilateral, é uma benfazeja situação jurídica de liberdade e de autonomia privada. Mas nem só da palavra vivem as vicissitudes da vida moderna e da vida civil. Também na nossa conduta, na nossa atuação, na nossa atividade, nós vivenciamos a experiência da responsabilidade civil. E ela não se dá pela palavra, mas se dá pela forma como nós nos conduzimos nos nossos atos da vida civil. E aqui, uma presença, vamos dizer assim, toda especial. Há uma passagem lindíssima na história do direito empresarial de Bonfante, em que ele diz que o ato é latino e a atividade é oriental, porque a atividade comercial, a atividade empresarial, ela segue o rumo do sol, da direita para a esquerda. E nós, fazendo essa comparação com a nossa vontade culturalmente latina, nós somos ocidentais, nós queremos da esquerda para a direita. Isso se revela em muitos movimentos da escrita, por exemplo, oriental, que vem da direita para a esquerda, e a nossa, que vem da esquerda para a direita. Se revela, por exemplo, em manifestações culturais religiosas. Por exemplo, nós, os cristãos católicos, fazemos o nome do Pai, puxando a treva da esquerda para a luz da direita. E os orientais já fazem ao contrário, puxam a luz para as trevas, como que num caminho que caminha, segundo Bonfante, no mesmo sentido do sol. E por que essa diferença cultural é tão marcante? Porque o comércio, a empresa, começa no Oriente. E aqui no Ocidente começa a família, começa a estrutura da casa, começa a vida da empresa familiar, do sustento, da vida, da estrutura, do focolare, de fazer em torno do fogo o nascimento da estrutura de segurança da vida e da liberdade. A empresa ocidental é a família, a empresa oriental é o comércio, são as caravanas que vêm em busca do sol. Essa realidade tão interessante, ela vem impactar a nossa situação de hoje, de 2022 no Brasil. E os senhores vão perceber isso no contraponto de dois princípios de direito privado, civil e empresarial, que estão na autonomia privada, toda latina, e na lealdade, toda oriental. Porque essa lealdade que chega para nós em 2002, pela mão dos que fizeram o Código Civil brasileiro, com a interferência de Clóvis Couto e Silva, de Miguel Reale e de tantos outros, vem trazer para nós uma contribuição oriental para nos orientar a respeito da experiência da responsabilidade civil. E muito curiosamente, essa experiência oriental já é apreendida pelos romanos lá atrás, na invasão do Império Romano
quando os bárbaros chegam e se apossam do espaço que era do Império Romano, mas são subjugados pela força da cultura romana. Mas essa cultura romana que impunha o respeito à palavra dada, ao querer, à vontade realizada, o efetivo compromisso da palavra dada, querida e celebrada, é o mesmo povo, é a mesma cultura que recebe a influência dos bárbaros. E essa influência era tribal, não era civil. Era tribal porque havia o chefe, que não quebrava a lealdade, que seguia firme na sua fé de que tinha que conduzir, qual uma alcateia, o seu grupo para a sorte e não para o desespero. Essa lealdade que se espelha nas palavras da natureza dava para o nosso chefe tribal dos bárbaros o nome de Aish. Ele era o carvalho, aquele que não se verga, que não se compadece dos ventos que tornam as coisas fluidas. Aish, em alemão, é fé, é lealdade. Essa lealdade inspira o código depois, com as evoluções culturais, inspira o código alemão, o BGB, e traz para nós essa força que vai se impregnando na nossa cultura. E o que acontece? Nós temos hoje no Brasil 2 sistemas muito fortes de princípios. Um que se baseia, que se lastreia na autonomia privada e outro na conduta, na lealdade, na boa-fé. Eu sempre gosto de me lembrar de uma frase tão espetacular de Guimarães Rosa, quando ele termina o seu grande sertão, quando ele diz: o real não se mostra nem na saída nem na chegada, mas durante a travessia. E esse real que se mostra durante a travessia é aquilo que nós nos cobramos durante a existência do contrato, durante a existência do casamento, durante a existência da empresa. Como foi que você se conduziu depois que você prometeu que faria, que deixaria de fazer, de se comprometer com a palavra? Como é que você se comportou? Como é que você se conduziu? Eu tenho sofrido com a dificuldade de nós compreendermos essa dicotomia que pode perfeitamente se amalgamar, mas que por causa da nossa formação cultural tão estruturada na nossa latinidade, nós temos dificuldade de olhar para o comportamento como algo que às vezes é antagônico ao que nós prometemos. Mas eu compreendi, de certa maneira, algumas coisas que podem nos ajudar a pensar. Há um livro do professor Paul Rubier, que o professor Eduardo Leite, por certo, conhece, grande estudioso do direito francês como é, e grande cultor da língua francesa, Droit subjetif et situações juridiques. Ele faz uma distinção entre relação jurídica e situação jurídica. Ele diz, há coisas que são relacionais. Essa fenomenologia do direito, composta de fatos, de atos e de negócios jurídicos, às vezes se dão por uma explosão da vontade, puramente da vontade. Vínculos negociais, vínculos decorrentes da vontade, contratos, negócios e atos que podem ser ilícitos no sentido de gerar dano e indenização. Mas há um outro componente, um componente de ordem, vamos dizer assim, existencial, que pode nos investir numa determinada situação jurídica. E ele nos lembra que alguns fenômenos tão presentes na nossa experiência humana atual do direito está conectado, por exemplo, com a nossa investidura nos nossos direitos fundamentais. Na nossa investidura de condição de proprietários, na nossa investidura de pais, na nossa investidura de comerciantes, na nossa investidura de produtores, na nossa investidura de prestadores de serviço.
E que quando nós estamos diante de uma situação jurídica, de uma investidura que não decorre exatamente da palavra, mas que nos coloca alçados a uma condição de vantagem face de outrem, a responsabilidade civil não nasce subjetivamente, mas objetivamente, porque essa objetividade decorre dessa atividade, dessa situação jurídica, que não necessariamente é uma relação jurídica. Esse fenômeno relacional que nós vemos no contrato, nas obrigações, nas manifestações que derivam da autonomia privada, elas são todas elas derivadas do poder jurígeno da palavra, autonomia privada, latinidade. Mas quando nós somos alçados a você paga porque você está vivenciando uma experiência jurídica situacional, essa responsabilidade civil não decorre de um compromisso com a palavra, de uma quebra da palavra, mas de uma decorrência fática, que decorre da atividade, do risco e de outras situações muito especiais. E nessa contingência toda própria, nós encontramos no direito civil nosso brasileiro uma série de revelações. No Código de 2002, muito claramente, no Código de 16, um pouco velada, talvez Clóvis Bevilacqua, que percebeu tudo isso, não tenha tido condições de regular essa orientalidade da nossa experiência. No nosso Código de 2002, nós vemos muito claramente essa experiência da atividade. Isso está no Código do Consumidor. Atividade do produtor, atividade do prestador de serviço. Consequência, responsabilidade civil objetiva. Nós vemos isso no direito real. No direito real, o proprietário está obrigado a. Existe até uma frase fortíssima de Wolff que inspira o direito real alemão e que pode perfeitamente servir para nos ajudar a compreender essa realidade. A propriedade obriga. Vejam, não estamos falando de o proprietário está obrigado. A propriedade obriga. É um fato, é uma situação jurídica de investidura. Eu me invisto dos poderes do proprietário e dos ônus e das desvantagens e dos riscos e da posição de desvantagem e dos deveres de ser proprietário. E por causa dessa posição de desvantagem, dessa situação jurídica de desvantagem, eu estou obrigado a não fazer barulho para o meu vizinho, a cuidar da minha calçada, a cortar os galhos de árvore, a cuidar do fluxo da água, a não impedir a vida que brota no terreno do lado. Esta realidade está no nosso Código Civil, sempre esteve nas ordenações do reino, sempre esteve na nossa tradição e talvez nós não tenhamos visto com a mesma clareza que hoje o Código de 2002 nos revela. Essa responsabilidade do vizinho, já dizia o nosso grande Santiago Dantas no seu livro imperdível, Direito de Vizinhança, é responsabilidade objetiva. E já estava no Código de 16. E até hoje nós vemos que a jurisprudência e a doutrina são tíbios, são fracos, quando eles têm que dizer a responsabilidade objetiva, porque a propriedade obriga. E a propriedade obriga é uma frase que revela a presença da lealdade, a presença dessa força da boa-fé objetiva que inspira e condiciona a nossa vida civil. Quando nós vamos, por exemplo, para o direito ambiental, nós estamos diante de uma situação jurídica. Eu sou empresário, dono de terras, onde eu planto, e lá tem uma obrigação que decorre do fato de eu ser proprietário, que me obriga a cuidar da mata ciliar, do riacho, do rio que passa na minha propriedade. Essa responsabilidade é objetiva, está condicionando a nossa vida civil.
Se nós formos, por exemplo, para os contratos de resultado, eles têm uma estrutura que fomenta a nossa pergunta sobre por que eu estou obrigado a indenizar esse dano se não tive culpa. A culpa não se põe nessa questão. Não estamos diante de palavra, de ato, não estamos diante de relações jurídicas, estamos diante de uma situação jurídica. Você está investido de uma posição tal que, de tantas vantagens que você ofere por ela, você tem aqui desvantagens que colocam uma espada sobre a cabeça. Essa responsabilidade civil, ela é de investidura. Essa responsabilidade civil é objetiva. Essa responsabilidade civil é quase tribal, porque ela decorre da fidelidade às nossas conduções. Outra situação de responsabilidade objetiva, nós temos nos artigos 927, parágrafo único do Código Civil, quando entra a possibilidade do risco, estamos diante de boa-fé, estamos diante de situação jurídica. Eu, que sou transportador de carga perigosa, respondo objetivamente. Não tive culpa, foi um acidente que não pode me ser aposto como sendo causa do que sucedeu, mas eu respondo pelo risco da atividade. Essas coisas todas têm pautado a nossa situação de maneira muito peculiar. E nós não temos conseguido, talvez, encontrar uma saída para esse nosso condicionamento latino. Nada contra a vontade, nada contra a palavra dada, nada contra a análise da causa e efeito entre o comportamento nefasto e o dano iminente. É necessário fazer tudo isso se estamos diante de uma relação jurídica. Se estamos diante de uma situação jurídica, é importante encontrar, sim, um nexo de causalidade entre o fato de que decorreu o dano. Sempre é necessário encontrar o dano para que se possa dizer que há causa para a indenização, porque dano zero não recebe indenização, não justifica o pagamento de indenização. E esta outra contingência dispensa a averiguação da relação de causa e efeito pela vontade, porque não se cogita de culpa nem de dolo. Esse aspecto, me parece, pode ser melhor estudado no Brasil, pode ser melhor trabalhado, e eu sonho um dia poder ter o professor Eduardo Leite traduzindo esse livro maravilhoso de Paul Coubier. Maravilhoso porque ele nos ensina uma série de novidades que não foram, talvez, bem apreendidas pela nossa ciência atual no Brasil. E tem sido uma das causas de polêmica nos tribunais, porque nós não conseguimos impor a alguém um dever de indenizar se não descobrirmos que pelo menos uma culpinha nós devemos encontrar. E às vezes não tem mesmo. Aliás, muitas vezes não tem. Sobre a responsabilidade civil, um outro aspecto que eu gostaria de ponderar, que eu penso que é próprio do nosso tempo, é aquela distinção que se faz na jurisprudência e na doutrina a respeito do dano dito moral e do dano dito patrimonial. Na minha maneira de ver, não há dano fora do patrimônio. Todo dano é um apequenamento do patrimônio. E esse apequenamento gera indenização. Porque a indenização é justamente essa forma, vamos dizer, estou usando a palavra em todos os seus sentidos possíveis, de recompor o patrimônio de alguém que foi lesado. Pontes de Miranda tem uma passagem lindíssima, vivo repetindo, quem já me ouviu já me viu falar, que o patrimônio é o conjunto dos bens sobre o qual o homem deita a sua sombra. Olha que maravilha, que frase espetacular. Então, o que está ali na minha sombra me pertence, é meu patrimônio. E o patrimônio tem uma conexão muito importante com o ser, porque ter é fundamental para essa nossa experiência de vida, sobrevivência, liberdade, espaço de ser e de estar. Muito bem. Essa circunstância faz com que nós achemos, por causa também da nossa latinidade, que patrimônio é tudo que tem valor material. E o que tem importância sob o ponto de vista moral
não seria patrimônio. Tanto que o direito faz, na jurisprudência, uma distinção que, a meu ver, me parece não correta, de que existe dano patrimonial e dano moral. E que o dano moral pode ser somado ao dano estético. Como se o dano estético não fosse também dano moral e não fosse também dano patrimonial. Só tem um, é o dano. O dano, ponto. Que dano? Um apequenamento, uma diminuição, uma diminuição do patrimônio, daqueles bens que compõem a sombra da pessoa, no dizer de Pontes de Miranda. Essa diminuição, ela precisa ser compensada, indenizada, ressarcida, seja lá a forma como nós encontremos de repor àquela pessoa a situação em que ela estava antes do acontecimento nefasto. Muito bem. Por que o dano moral seria patrimonial? Porque, na minha maneira de ver, e aqui eu sigo o entendimento de um grande professor paulista, que foi Walter Moraes, que escreveu coisas lindas a respeito da concepção tomista da pessoa, para dizer, à luz dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, qual seria a nossa esfera moral. Ele diz, olha, as essências do ser humano são a vida e a liberdade. Mas, além disso, nós temos potências. Potências que podemos distinguir de várias maneiras. E, à luz dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, ele fala as potências, por exemplo, intelectiva, potências afetivas, potências ambulativas, potência reprodutiva. E no conjunto dessas potências estão os bens que compõem os objetos de direito chamado de personalidade, que ele, Walter Moraes, dizia melhor teria sido chamá-los de direito de humanidade. Por quê? Segundo ele, esses bens não estão na nossa pessoalidade, nem na nossa personalidade, mas estão na nossa característica humana, de seres humanos. Então, ele trabalha com o seguinte raciocínio, fácil de compreender. Não temos a potência de voar. O mais pequenininho dos colibris consegue voar, e nós, com toda a nossa inteligência, não temos essa potência. Então, esse elemento não compõe os elementos dos bens que compõem a nossa humanidade. Mas viver, ser livre, essências, e pensar, potência intelectiva, agir, andar, sentir, tudo isso faz parte da nossa humanidade. Qualquer apequenamento a uma dessas potências ou essências são danos aos bens dos direitos de humanidade. Ele fala muito claramente, não é possível que o sujeito, a personalidade, e os objetos da personalidade estejam na mesma pessoa. Seria um nonsense. Por isso que ele diz, a pessoa, a personalidade, tem a sua humanidade. E aqui na humanidade, os bens que compõem, que reúnem esses elementos que, se perdidos, causam um dano que é indenizável. Então, o que seria o dano moral? Um apequenamento das nossas essências ou potências. Esse apequenamento gera indenização, reparação, ressarcimento, conforme seja a pretensão e conforme sejam as provas que estejam no jogo da vida jurídica. Essa realidade, ela se impõe de uma forma tal que nós deveríamos dizer indenização por dano. No aspecto material, perdeu-se o carro, perdeu-se a bolsa, perdeu-se um colar de pérola. No âmbito do direito de humanidade, perdeu-se uma perna. Tem coisa mais material que isso para se dizer que o dano moral é imaterial? Perdeu-se a afetividade pela vergonha de uma cicatriz. Perdeu-se a alegria pela perda de um ser querido. Então, há perdas, e tantas quantas forem as perdas, serão as causas de indenização que, cumuladas, gerarão uma indenização total.
Então, dizer o dano estético pode ser acumulado com o dano moral é óbvio. É óbvio que pode, tantos quantos forem os danos sofridos e provados numa causa jurídica que possa gerar a indenização. Essa expressão, dano moral, me deixa aflita, porque eu acho que, embora consagrada a expressão, ela esconde a razão de ser da indenização e da imputação civil do dano, que, no caso, não é material. Pode não ser. Pode ser material e moral. Pode ser imaterial e patrimonial. Todos são danos patrimoniais. Eu penso, professor Eduardo, que dentro desse contexto do que eu havia me proposto, eu transmiti essas duas preocupações, que têm como mote a pretensão de ver melhor estudada para deleite nosso da área do direito e facilidade para os julgadores, uma matéria que é, na verdade, a espinha dorsal do direito. Porque se nós não formos capazes de repor os danos que nós praticamos para os nossos semelhantes, reparar, resolver, corrigir, ressarcir, nós não temos mais força para o jurídico. E a nossa ciência técnica perde seu sentido e vira uma outra ciência. Pode ser muito importante fazer uma análise daquilo e daquilo outro, mas não será a ciência jurídica, que é a ciência de coercibilidade, que a professora Regina Beatriz gosta muito de usar em direito de família e que tem toda a sua presença, porque mais do que no casamento, não existe frase mais perfeita que aquela de Guimarães Rosa. Não é no começo nem no fim que o real se mostra, mas é durante a travessia. Muito obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, doutora Rosa Maria de Andrade Neri. Os pontos que Vossa Senhoria levantou sobre o papel da autonomia privada, o papel da responsabilidade objetiva, a imputação e a sua correspondente indenizabilidade, a noção de lealdade, a dicotomia entre relação jurídica e situação jurídica, e a distinção entre dano moral e patrimonial. Também sempre eu me questionei muito sobre a forma como isso é analisado em compartimentos estanques, quando na realidade um dano interfere no outro e forma, na realidade, um só bloco, como foi maravilhosamente apresentado pela senhora, revelam o seu acendrado humanismo jurídico. O diálogo impecável entre o jurídico e o metajurídico materializa uma nova perspectiva de abordagem que merece reflexão, capaz de abranger a riqueza do mundo jurídico. Parabéns pela sua fala erudita, que certamente motivará não só nós, os operadores do direito, às vezes já viciados com manias que nós temos e defeitos que nós temos que aperfeiçoar, mas, sobretudo, os alunos que nos escutam. Muito obrigado pela sua maravilhosa mensagem. Retorne sempre ao nosso meio. A sua presença sempre aqui é muito bem-vinda.